me deram a incumbência de falar sobre uma especialidade dentro do próprio direito de família, que seria a área internacional. Eu queria apenas dizer aos senhores o seguinte: eu não vou aqui falar de currículo, fiz isso, fiz aquilo, não. Eu quero que os senhores entendam uma coisa. O IBDFAM é uma potência hoje em termos de Brasil e está crescendo no exterior. Eu gostaria de ver o IBDFAM uma potência também no exterior em breve. E por isso eu vou dar um pouco para os senhores, para estimular cada um que está escutando aqui, o know-how que eu peguei e iniciei em 1968. Foi quando me deu esse estalo para começar a me dedicar a esta área internacional do direito de família. Senhores, em 68, eu tinha apenas 24 anos de idade e estava lá em Genebra e conheci nas Nações Unidas, quando estava havendo um curso de tentativa de unificação do direito internacional privado, positivação de todas as leis internacional privado. No Brasil, estava lá representando o embaixador Gilberto Amado. Mas, por razões que eu não vou estender muito, que eu tenho pouco tempo para falar, eu não podia, com 24 anos de idade, tinha sido formado há 2 anos, não podia participar vestindo a bandeira, a camiseta do Brasil, porque eu era um ex-universitário e eu tive no meu currículo, digo com muita honra, uma perseguição na época, quando era líder universitário. Então, eu não podia participar como representante. Muito bem. O professor Albano, que era um grande especializado em direito internacional privado, encontrou comigo no café e disse: estou vendo o senhor assistindo na plateia e muito curioso. Quem é o senhor? Me chamo Paulo Lins e Silva, sou recém-formado no Brasil e adoro essa matéria. Por que o senhor não está na bancada do Brasil? Não vou lhe contar por quê, mas depois eu lhe falo. Ele chamou a delegação chilena e me colocou um crachá, Paulo Lins e Silva, Chile. E eu fui para ficar ao lado dele, assistindo tudo aquele debate com emoção. Gancho. 1968. 1970, 2 anos depois, ele, naquela ocasião, nós não tínhamos internet, nada disso, fax, nada. Nem o telex funcionava mal. O professor Albano me telefona do Chile e diz: estou mandando, você vai receber um convite das Nações Unidas e da OEA, se você quiser participar de um curso sobre a integração dos países futuros da Comunidade Europeia, organizado pelo Benelux, que era Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, que iniciavam a Comunidade Europeia. Eu fiquei emocionado. Senhores, chega o convite da ONU, e eu aceitei, lógico, e fui passar praticamente quase que 1 ano, em 1970, morando e estudando, fazendo uma pós-graduação na Bélgica. Lá, organizado pela Université Livre de Bruxelas e pelo Instituto aos Estudos Europeus. Nós estávamos aprendendo, era uma bolsa de estudo para advogados recém-formados latino-americanos. A minha sorte foi que eu era o único brasileiro, então eu aprendi a falar o francês, naturalmente,
o curso era dado pela Universidade Francofone, e aprendi o espanhol, que entre os 16 colegas eu era o único brasileiro. Senhores, 1970, nessa ocasião, nesse curso, eles faziam visitas constantes à Corte de Haia, à Câmara de Justiça, iniciando na Comunidade Europeia, aos grandes escritórios de advocacia da Bélgica, de Luxemburgo e da França. Ora, eu, alucinado, vendo aquele horizonte se abrir para mim, eu ia a todos os convites recebidos. Eu fui até a Rússia, a Moscou, participar de uma reunião do Comecon, que era o mercado comum da comunidade soviética da época. Lá fomos nós para lá aprender. Aquilo era um sonho que estava se realizando para mim. Em 1970, nessa ocasião, eu conheci pessoas importantíssimas. Jean Bonnier, que era batonier, presidente da Ordem da Bélgica. Conheci Paul Latry, que era ministro da Indústria e do Comércio na Bélgica. Eu tive reuniões, na época, com o professor mais importante belga, que era o Monsieur Van Dorselar, e, em suma, 75, eu sou convidado para participar, 75, em Luxemburgo, de um curso sobre reforma do direito de família. Repara só, reforma do direito de família na Europa. Lá fui eu. Telefonei para Caio Mário da Silva Pereira, não sei se Tânia está aí, foi um líder, um dos maiores civilistas que o Brasil já teve, e foi meu orientador no mestrado nacional de Direito. Caio Mário, estou sendo convidado para um curso, e vão pessoas importantes. Vai René Savatier, vai Gerard Cornu, vai Francesco Busnelli, Piero Perlingeri, deu nome. Ele ficou, Paulo, isso é a chance, é uma sorte, uma loteria. Vá e participe ativamente. Lá fui eu. Minha gente, René Savatier, ele tinha 80 e muitos anos, deu um show de oratória. Gerard Cornu, dos maiores civilistas franceses lá, eu ficava assim, olhando, espantado. Vogel, um dos maiores advogados de Luxemburgo na época, esses todos já faleceram. Vogel ainda é vivo. Senhores, e no final do curso me deram a oportunidade para um debate. E eu, em 1975, nós não tínhamos divórcio. Eu gostaria de falar com o senhor o seguinte: meu país não tem divórcio. Nós temos lá uma súmula, explicar o que era a súmula, jurisprudência repetida da Suprema Corte. Temos uma lei que outorga direito à lei patriarcal, machista, ao homem, que a mulher use o seu patronímico, ou então, se ela tiver filhos com ele, ela pode também usar o patronímico e formar oficialmente uma união estável, ou uma sociedade de fato, ou um concubinato formal, como se falava à época. Senhores, quando eu falei isso, foi uma gozação. Como vocês têm lei que reconhece uma anomalia e não dão a segurança de um novo casamento através do divórcio, depois do outro casamento. Não. Isso aí eu escutei do Vogel. Isso é coisa do terceiro mundo. Isso em 1975. Mas o Paulo, com todo respeito, estava lá.
falando, conversando, estando com eles, e emocionado. Os que gostam de direito civil sabem quem foi René Sabatier. Senhores, 1976, Congresso da International Society of Family Law, que nós temos aqui na frente a doutora Gisele Groninger, que hoje é diretora executiva dessa instituição, que é sede em Londres. E eu fui levado para esta instituição por quem? Professor João Batista Vilela, dos precursores no direito de família no Brasil, autor de inúmeros livros. Ele me chamou: Paulo, vamos participar em Uppsala, lá no norte, frio danado, não tinha quase dia, era escuridão todo o tempo, na Suécia, primeira universidade europeia. Lá estava o Paulo com seus 31 anos de idade, lá na Suécia. Participei, levei um trabalho, indenização e alimentos nas sociedades de fato, que era o termo técnico que se usava em 1975 das uniões estáveis. Participei, e quem estava na plateia? Professor Caio Mário da Silva Pereira e outros magistrados do Rio de Janeiro, entre os quais, na época, e hoje é desembargadora, a desembargadora Inês Gaspar, colega da nossa Andréa Gaspar, aqui, perdão, da Andréa Pachá. Participei daquele evento e, um determinado momento, eu vi lá no fundo, o doutor Vogel, que me fez aquela crítica de anos antes sobre o divórcio no Brasil. A grande discussão na Suécia era como, e nós estávamos tentando reconhecer naquela época as uniões homoafetivas, mas eles diziam: como é que a sociedade vai prosseguir com uniões homoafetivas se não vão poder procriar o homem com o homem ou a mulher com a mulher? A solução a adoção está aí para quê? Vamos adotar, vamos fazer adoções e tal. Isso era a conversa e a discussão na época. Muita emoção para mim. Em 1977, eu, através de amigos meus, me convidam para ingressar na Federação Interamericana de Advogados, sede em Washington, nos Estados Unidos, ocasião em que essa instituição tinha um comitê de direito civil. Na mesma hora, fui a um congresso em Tampa e estava levando um trabalho sobre óvulos, embriões, matérias envolvendo fecundação artificial. Isso em 1977. E daí eu prossegui nessa instituição. Em 1980, essa instituição, que é FIA, Federação Interamericana de Advogados, ela equivale à Ordem do Continente Americano de Advogados. E hoje nós temos um brasileiro que preside, o penalista Fernando Fragoso. Eu tive a oportunidade de presidir essa instituição em 98, 99. Em 1986, um argentino amigo meu me convida para integrar a União Internacional dos Advogados, UIA, sede na França, e essa equivale à Ordem Mundial dos Advogados. Henrique Bajla, argentino, fui para lá. E o que tinha lá? Comissão de Direito de Família. O que eu fiz? Me apresentei à presidente, ela me pediu para participar,
eu integrei e comecei a desenvolver o Direito de Família na UIA. Quem que integra a Comissão de Direito de Família da UIA hoje, junto comigo? Adriana Rapner, há muitos anos, e está ativo. Por que que nós estamos aqui? Nós, faltando o congresso que está havendo em Dakar, com a Comissão de Direito de Família, está reunida lá, com 150 pessoas inscritas do mundo inteiro, lá em Dakar, com trabalhos apresentados. Senhores, eu tive a felicidade, depois de alguns anos, em 2006, 2007, cheguei a presidir a UIA, a Ordem Mundial dos Advogados, lutando, mostrando a cara, mostrando o trabalho, levando papéis e tudo. Muito bem. Senhores, 1990, International Academy of Family Law, IAML, é a maior instituição de direito de família de advogados. E muito fechada, difícil de se participar. Eu comecei em 1900, fui admitido em 1990 pelas mãos de uma inglesa, Margaret Bennett. E hoje nós já somos 7 integrantes. E com maior orgulho, com maior prazer, Cássio Namur está aqui, é um acadêmico da IFL, e também Adriana Rapner também integra a IFL. Então, e temos mais outros advogados, a professora Nádia também Araújo integra, e outros, mas no total somos 7. Senhores, tivemos em 2017, 2018, se fundou a AIUDEFA. Muito bem. Associação Internacional de Juristas de Direito de Família. E hoje nós temos aqui, entre os presentes, além do presidente da AIUDEFA, está conosco aqui, Cássio Namur, foi eleito presidente da AIUDEFA, está aqui, fundador. Adriana integra a AIUDEFA, e outro colega nosso, Rolf Madaleno, também é um fundador da instituição e ativo participante conosco na AIUDEFA. Senhores, eu não vou mais falar sobre isso. O que eu falei disso tudo para os senhores é estimular que qualquer um que queira integrar uma instituição dessa, fale com Cássio, falem com a Adriana, com o Rolf, falem comigo, que nós temos não interesse de fechar, nós temos interesse de abrir, porque a bandeira do nosso IBDFAM é muito grande e tem espaço para ele no mundo inteiro. Então, é a hora nossa. Eu não sou eterno, eu tenho já, com todo respeito, eu estou mais para lá do que para cá, mas estou lutando para sobreviver, com todo respeito. Peraí. Então, isso eu digo de coração. Nós vamos... Ninguém pode imaginar um volume de tantos familiaristas aqui em Búzios, quinta, sexta, sábado, participando de debates e estudando a ciência do direito de família. Eu quero isso no mundo inteiro. Gostaria de ver futuramente, se ainda estiver vivo, a presença de a metade, que fosse o caso, desse mundo de gente aqui, lá fora, mostrando o direito de família brasileiro já adiantado, o direito de família brasileiro evoluindo, a participação ativa de familiaristas no direito de família do Brasil. Eu agora vou encerrar essa parte de estímulo aos senhores para participar ativamente, apenas dizendo o seguinte: é muito comum ligarem para mim, para o Cássio, para a Adriana,
e perguntar assim: Paulo, Adriana, Cássio, arranja um advogado para mim no Congo, nas Ilhas Maurício, no Japão. Nós temos imediatamente acesso, nós integramos instituições internacionais que têm catálogos e listas imediatas com currículo, e nós conhecemos que participamos de diversos eventos no exterior. Isso é muito fácil você ter acesso. A outra coisa, um detalhezinho, é falar um idioma, procurar um inglês, um francês, um espanhol, aperfeiçoar, que abre portas. Eu vou agora mostrar para o senhor o seguinte: já que eu falei de como é que se chega lá fora e estimulo os senhores a buscarem, eu vou dizer uma parte interessante, que é sobre a agilidade da prestação jurisdicional no exterior, que já falei em outros congressos do IBDFAN, que nós temos dificuldade de cumprimentos, vice-versa, de cartas rogatórias. Até brinquei uma época, num desses eventos, que era mais fácil Napoleão, em Paris, cumprir, no início do século XIX, uma rogatória vinda de Paris para Portugal. Ele conseguia cumprir em 15, 20 dias, e aqui nós levamos 3, 4, 5 anos para o cumprimento de uma rogatória. Tivemos recentemente o Código de Processo Civil, que mudou um pouco os critérios, dando ênfase àquele organismo que existe, chamado Autoridade Central Brasileira, que é a que organiza, procura facilitar, mas com todo respeito, é um grupo que tem muita burocracia. Não é fácil se falar, não é fácil ter acesso à CAF. Não é fácil. E nós já tivemos em outros governos até economistas liderando a CAF. Por quê? Porque é um desses organismos que interessa negociar o governo. Aí, não, indica um do partido tal, ele é filho do fulano, do Beltrano. Então, o interesse político vai lá ser um dos organizadores da CAF. Não é fácil. E, para finalizar, casos concretos me pediram para falar, eu vou falar rapidinho. Investigação de paternidade, coisa interessante, que já tive duas interessantes. Uma vinda dos Estados Unidos, o advogado americano nos pediu, nós temos aqui uma ordem judicial para intimar um cidadão, aliás, nós recebemos aqui nos Estados Unidos uma ordem judicial vinda de Marquês de Valença, cidade interior do Rio de Janeiro, para caracterizar que um cidadão americano é o pai de uma criança aqui. O advogado americano, aí vem o detalhe, por saber que eu integro uma dessas instituições internacionais de direito de família, me disse: os senhores têm condições de indicar um geneticista sério no Brasil? Eu falei: tenho. Então, nós vamos admitir o resultado final desse geneticista. Se ele disser, é filho, o meu cliente vai ao Brasil, reconhece tudo. E se ele disser que não é, nós vamos reconhecer também todo e fazemos um acordo e encerramos tudo. Vieram os exames dos Estados Unidos, fizemos aqui, e o resultado foi negativo. Não houve a menor relação de parentesco. Fizemos um acordo, homologamos esse acordo judicialmente aqui no Rio de Janeiro, e a outra parte foi para os Estados Unidos. Um ponto importante: não façam jamais, em tempo algum, um acordo envolvendo direito internacional, direito de outra jurisdição no exterior, que não se homologue aqui e não se homologue no outro país.
o bloqueio de contas. Eu entrei com um arrolamento de bens e mandei uma ordem para um advogado em Nova York bloquear uma conta no Citibank de um cidadão brasileiro que tinha essa conta lá, e a minha cliente queria. Eu consegui, não usei rogatória, não usei coisa nenhuma, certidão, traduzi para o inglês, mandei para o advogado, ele comunicou ao banco, que fez o que eles chamam de red flag, bloqueou a conta. O mesmo foi feito num banco suíço, onde o juiz de família me disse: você não vai conseguir isso nunca. Eu fiz e consegui. Tirei um ofício para um banco suíço e mandei para lá. O banco recebeu e mandou o resultado das contas do cidadão que tinha a conta lá na Suíça, porque era uma ordem judicial, toda traduzida, reconhecida, e eu passei pelo consulado suíço, e eles deram autenticidade. Então, hoje tem uma série de facilidades que a gente consegue. E, finalmente, pacto antinupcial. Nós estamos fazendo envolvendo uma cidadã, já vou terminar, uma cidadã brasileira, que tem a cidadania também italiana, e um norte-americano, que também é canadense e italiano. Eu recebi dos Estados Unidos o pacto para analisar, tem 75 folhas. Eu respondi para ele, mostrando uma minuta de um pacto com uma folha e meia, porque nós não somos tão explícitos, somos objetivos no nosso pacto. Eu não quero mais me desenvolver, falar mais, quero agradecer a presença da nossa colega da AIUDEFA, a Luz Calvo, que veio do Uruguai participar do Congresso Internacional, está conosco aqui e prestigiando a gente. Ela é a única estrangeira familiarista aqui entre nós. E quero agradecer o convite que o Luiz Cláudio fez e a participação amiga com todos vocês que estão aqui presentes, dando força ao crescimento do nosso IBDFAM e do amor que nós temos por esse direito mais humano de todos, o direito de família. Muito grato.